Olá, pessoal. Chegamos na nossa aula número 8, onde o tema central é quando parar a pesquisa, a decisão mais difícil. Então, nessa série, nós estamos acompanhando praticamente toda a evolução de um projeto de pesquisa mineral. Nós começamos entendendo que toda a exploração nasce da incerteza. Depois vimos como surgem os prospectos, conhecemos os principais métodos de investigação. Discutimos a importância da amostragem, do tratamento de dados e entendemos que encontrar um depósito mineral não significa necessariamente encontrar uma mina. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão que costuma ser muito mais difícil do que iniciar uma pesquisa. E que decisão é essa? É quando que nós devemos parar? À primeira vista, essa pergunta parece simples. Se a pesquisa está encontrando bons resultados, continua. Se os resultados são ruins, interrompe. Mas, na prática, essas coisas estão longe de funcionar dessa maneira. Imagina uma empresa que já investiu 5 anos em determinado projeto. Foram realizados levantamento geológico, campanha geoquímica, estudos geofísicos, abertura de trincheira, centenas de furos de sondagem e milhares de análises laboratoriais e diversos modelos geológicos. Milhões de reais já foram investidos. Então surge a grande pergunta: vale a pena investir mais? Esta talvez seja a decisão mais difícil de toda a pesquisa mineral, porque ela não depende apenas da geologia, também envolve economia, estratégia empresarial, mercado, tecnologia e, principalmente, a capacidade de aceitar que nem todo projeto precisa chegar até uma mina. Saber parar também é competência técnica. Existe uma ideia muito presente no imaginário das pessoas de que perseverança sempre leva ao sucesso. Na pesquisa mineral, isso nem sempre é verdade. Persistir em uma hipótese que já perdeu sustentação pode consumir recursos que seriam muito melhor empregados em outros projetos. Os melhores exploradores não são aqueles que insistem indefinidamente, são aqueles que conseguem reconhecer rapidamente quando uma hipótese deixou de fazer sentido. Essa postura exige maturidade profissional, porque abandonar um projeto não significa admitir incompetência. Significa reconhecer que as evidências disponíveis não justificam novos investimentos. E esta também é uma decisão técnica. Pesquisa trabalha eliminando hipóteses. Desde a primeira aula dessa série, nós estamos repetindo aqui várias vezes que a pesquisa mineral é construída sobre hipóteses e incertezas. Então, no início, nós imaginamos determinada área possa conter um depósito. Depois, testamos essa hipótese, coletamos amostras, realizamos levantamento, executamos sondagem, analisamos os resultados. E, em muitos casos, a hipótese é confirmada, mas, em muitos outros, ela simplesmente deixa de fazer sentido. É importante compreender que isso faz parte do método científico. A função da pesquisa não é provar que estamos certos. A função da pesquisa é descobrir qual hipótese explica melhor a realidade. Às vezes, essa resposta é exatamente aquela que esperava. Outras vezes, a resposta é que não existe um depósito economicamente viável naquele local. Aceitar esse resultado também representa sucesso científico. Existe um momento em que mais dados deixam de ajudar. Imagine um projeto que já possui centenas de furos de sondagem, modelos geológicos estão bem definidos, os teores estão conhecidos, a continuidade da mineralização foi adequadamente estudada. Mesmo assim, a equipe continua propondo novas campanhas. Mais 10 furos, depois mais 20, depois mais 50. A pergunta é inevitável. Essas novas informações realmente mudarão a decisão da empresa? Se a resposta for não, talvez a pesquisa já tenha cumprido o seu papel. Existe
um princípio bastante utilizado na exploração mineral. Toda informação possui valor, mas esse valor diminui à medida que o conhecimento sobre o depósito aumenta. Nas fases iniciais, um único furo pode transformar completamente o projeto. Nas fases avançadas, dezenas de novos furos podem acrescentar muito pouco ao entendimento existente. É justamente nesse momento que surge a necessidade de encerrar a pesquisa exploratória e avançar para outra etapa, ou concluir que o projeto não possui viabilidade. O erro mais caro da exploração: existe um comportamento humano que aparece com frequência em projetos de pesquisa. Quanto mais tempo, dinheiro e esforço investimos em alguma coisa, mais difícil se torna abandoná-la. É perfeitamente compreensível. Depois de anos trabalhando em determinada área, cria-se um vínculo emocional com o projeto. Você pega amor por ele. Profissionais querem acreditar que o sucesso está logo adiante. As empresas desejam recuperar os investimentos realizados, mas a natureza, essa não negocia com expectativas, ela apenas apresenta evidência. Se os dados indicam que o depósito não possui continuidade, ou que os teores são insuficientes, ou que a viabilidade econômica não existe, continuar investindo apenas porque já chegamos até aqui costuma ser um dos erros mais caros da mineração. É a fase onde o amor acaba e o prejuízo é grande. Os recursos gastos no passado não podem ser recuperados. As decisões precisam ser tomadas olhando para o futuro. Essa capacidade de separar emoção de evidência é uma das características dos grandes profissionais da exploração mineral. Nada de pegar amor. E quando é que interromper não significa desistir, tá? É um outro aspecto bastante interessante. Encerrar uma pesquisa não significa esquecer completamente aquele projeto. A mineração possui inúmeros exemplos de depósitos que permaneceram décadas arquivados e depois voltaram a despertar interesse. Por quê? Porque o contexto mudou, os preços das commodities aumentaram, novas tecnologias surgiram, os processos metalúrgicos evoluíram, infraestruturas foram construídas, regiões antes isoladas passaram a ter acesso rodoviário ou ferroviário. Em alguns casos, depósitos considerados inviáveis no passado tornaram-se economicamente atrativos muitos anos depois. Isso demonstra que uma decisão de hoje não precisa ser definitiva. Ela representa apenas a melhor escolha possível com as informações disponíveis naquele momento. O valor do conhecimento adquirido, ou seja, mesmo quando uma pesquisa não resulta em mina, ela raramente representa um fracasso absoluto. Todo projeto produz conhecimento, mapas geológicos, perfis de sondagem, levantamentos geofísicos, dados geoquímicos, estudos mineralógicos, informações hidrogeológicas, experiência operacional, treinamento das equipes. Esse conjunto de informações frequentemente contribui para futuras pesquisas na mesma região. Muitas descobertas importantes ocorreram porque projetos anteriores produziram dados que, anos depois, puderam ser reinterpretados sob uma nova perspectiva. Na ciência, conhecimento nunca é desperdício. Na mineração também não. E qual que é o momento da transição? Existe uma situação bastante interessante. Às vezes a pesquisa não precisa ser encerrada, ela apenas muda de natureza. Até determinado momento, o objetivo era descobrir se existia um depósito. Depois disso, a pergunta muda completamente. Agora precisamos saber como desenvolver aquele empreendimento. Nesse instante, a pesquisa exploratória começa a dar lugar aos estudos de engenharia. Entram em cena projetos de lavra,
estudos geotécnicos, ensaios metalúrgicos detalhados e estudos ambientais, as avaliações econômicas, os projetos de infraestrutura. E a pesquisa não termina, ela apenas deixa de ser predominantemente geológica e passa a apoiar diretamente a implantação da futura mina. Essa mudança de foco representa um dos momentos mais importantes de todo o ciclo mineral. O técnico tem importância nessa etapa? Sim. O técnico em mineração acompanha esse processo muito de perto. Ele observa o comportamento das campanhas de campo, participa da organização das informações, acompanha a evolução da sondagem e percebe quando os trabalhos deixam de buscar novos indícios e passam a confirmar um modelo já estabelecido. Essa experiência permite compreender algo muito importante. O objetivo da pesquisa não é produzir a maior quantidade possível de furos, amostras ou relatórios. O objetivo é produzir conhecimento suficiente para apoiar uma decisão responsável. O técnico também aprende que interromper uma campanha não representa necessariamente uma notícia ruim. Muitas vezes significa que a empresa está utilizando seus recursos de maneira inteligente, direcionando investimentos para projetos com maior potencial de sucesso. Essa visão amplia sua compreensão sobre como funciona a gestão de um empreendimento mineral. E a coragem de concluir. Talvez a principal lição dessa aula seja a seguinte: começar uma pesquisa exige entusiasmo, continuá-la exige disciplina, mas encerrá-la exige coragem. Coragem para aceitar que a natureza nem sempre confirma nossas expectativas. Coragem para reconhecer quando a hipótese inicial perdeu sustentação. Coragem para direcionar recursos para oportunidades mais promissoras. Na mineração, essa capacidade faz parte da competência técnica, porque a boa exploração não é aquela que transforma todo projeto em mina, é aquela que consegue identificar com rapidez e segurança quais projetos realmente merecem continuar. Nesta aula, nós vimos que saber quando interromper a pesquisa mineral é uma das decisões mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais importantes de todo o processo exploratório. Compreendemos que a pesquisa existe para testar hipóteses e reduzir incertezas, e que insistir em um projeto apenas por causa dos investimentos já realizados pode comprometer recursos que seriam mais bem empregados em novas oportunidades. Também entendemos que o encerramento de um projeto não significa a perda de conhecimento. Os dados produzidos permanecem como patrimônio técnico e poderão, no futuro, ser reinterpretados à luz de novas tecnologias, novos mercados ou novas necessidades da sociedade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um tema que todo profissional da exploração mineral inevitavelmente enfrentará ao longo da carreira: o erro. Vamos entender por que errar faz parte da pesquisa e como aprender rapidamente como esses erros podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto. O tema vai ser erro exploratório: aprender rápido ou insistir errado. Até lá.